E aí pessoal, eu sou Saor Lucena. Eu sou o Bruno Santana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tolkien, ou Tolkien, Tolkien. né? É, isso aí. Se você gosta desse universo criado pelo autor, se você gosta da história dele, você vai ver que não fala tanto assim no filme não, mas vamos conversar sobre ele. E se você gosta de vídeos assim, de análise de filmes, séries e coisas do tipo e quer ver mais aqui no canal, então deixa aí seu like e seu comentário para termos esse feedback. Se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo aqui do canal como um todo e principalmente do Televisão. E também nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Além disso, se quer nos acompanhar mais de perto, nos siga nas redes sociais, cujos links estão aqui na descrição. O que é que nós achamos do filme? Eu achei marrom. E Marrom? você? É, marrom menos. Muito mais ou menos. Bom. Eu também achei um filme bem mais ou menos. Eu acho que era um filme que tinha tudo pra ser muito da hora. Eu achei que ele poderia ter se desenvolvido mais em algumas partes, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu achei que ele poderia ter focado menos em outras partes, que ele se focou demais. E no final das contas, eu acho que ele tentou fazer uma mescla de duas coisas e não fez nenhuma. Eu vou tentar dividir. Eu acho que pra quem é fã do Tolkien, o filme poderia dar mais. Quem não era fã, minha esposa assistiu comigo, meus filhos, meus sogros, então tinha mulheres, mulher, né? Crianças e idosos. E eu já falei, eu terminei sozinho, né? Eles acharam chato. O filme não emplaca o romance, ele não emplaca como aventura, ele não emplaca como drama. Ele nem é uma biografia muito bem feita, assim. Ele fica sempre naquele meio termo. O que sobrou pro filme? Sobrou que é um filme legal, assim, tipo Água com Açúcar, faz boas referências, relações. Você tem você olha, você senta com o Tolkien e os amigos dele pra conversar sobre poesia, política, literatura. Essa parte é muito gostosa do filme. Só que até isso eu achei que ficou devendo. Eu achei que as conversas deles no filme não chegavam a se aprofundar. Eles começavam um pouquinho aqui, claro que o filme tem todas as suas limitações, mas fugia disso. Então eu acho que até nisso ficou devendo um pouco. É, mas é tipo uma sessão da tarde. Se você não tem muita coisa pra fazer e gosta do Tolkien, eu acho o seguinte, se você gosta do Tolkien, se você gosta do universo, assista porque é interessante. Vai acrescentar alguma coisa no seu interesse em relação a isso. Mas não é o que um fãzaço esperaria, não é o que um fã normal como eu esperaria, e eu acho que não é de jeito nenhum o que alguém que nunca assistiu, nunca ouviu falar do Tolkien esperaria. A gente já começou a comentar sobre algumas questões técnicas, mas é importante a gente falar de outras coisas que a gente viu no filme. A interpretação do ator principal, ela é legal dentro daquilo que o roteiro permitia. Eu achei cativante em certos momentos, mas é bem isso que você falou, eu acho que dentro do que o roteiro permitia, de certa forma é limitado. Tem hora que não fica tão focado nele até. O filme ele se desenvolve a partir de alguns flashbacks. Né? Ele tá na guerra e ele vai lembrando das coisas do passado e depois, na conclusão, ele volta da guerra, vê quem foi que sobreviveu e quem não e tem aquele momento de saudade do tempo que passou com os amigos. Um elemento importante e interessante do filme é a questão do valor da amizade. Você vê uma amizade muito bonita ali sendo construída entre o Tolkien e os seus amigos que formam ali a sociedade na qual eles se sentam para conversar sobre os mais diferentes assuntos, desde coisas do dia a dia até assuntos mais complexos. E você vê que essa parceria se estendeu por anos e anos, desde a época do colégio até da época que eles saíram, estavam buscando a universidade, na guerra, e você vê inclusive momentos muito bonitos de certa forma da preocupação do Tolkien com os seus amigos que foram pra guerra, sua tristeza quando descobriu que alguns deles morreram e até mesmo como isso afetou o relacionamento com o único que sobreviveu. Então toda essa parte da amizade tem lições interessantes para nós tirarmos de como nós devemos servir ao próximo, ajudar a nos importarmos com os outros. Além do romance, né? Ele não emplaca um senhor romance, né? O filme não vai dar valores muito profundos para aquilo, mas fala de como o amor faz uma mulher esperar por um homem ir e voltar da guerra. É um valor que é narrado em outros filmes com mais propriedade, mas que de alguma forma está presente ali nessa narrativa do filme. E também é um amor que se constrói desde cedo, né? Desde a época que ele vai morar na casa com o amor da sua vida e eles ainda eram novos, até esse amor ir progredindo, sendo manifestado por fim, tendo seus altos e baixos ali, mas também tem essa questão de ele era alguém que sempre estava disposto a ajudar os seus, aquelas pessoas que ele se importava. A gente sentiu falta de algumas coisas importantes para um filme que
que narra a trajetória de um escritor tão conhecido. O primeiro é falar sobre o período em que ele está escrevendo. Isso. Né? O filme termina ali começando, né? Nessa história. Essa é a minha frase para o filme. Tolkien termina começando. Ele deveria começar, ele deveria ter mais elementos dessa parte e mais relações dessa parte de escritor. Aquela parte da guerra, por exemplo, eu acho que era algo que poderia ter sido contado muito rápido. Tipo, narrou. Eles foram para a guerra, saíram da guerra, olha, seu amigo morreu e tal. A tentativa de fazer esse flashback foi meio frustrada mesmo. Né? E outra, eu, por exemplo, tava doido pra ver a parte da escrita realmente. A parte de como foi, o que inspirou ele. Por mais que você note em todo o filme, elementos que foram sendo representados no filme, né? Os easter eggs e tudo mais. Porém, eu queria ver mais dessa construção, eu queria ver mais também da sociedade depois da chegada de uma pessoa muito importante, que eu acho que é agora a outra frustração que você quer falar, né? Pois é, já foram outras sociedades que ele foi montando durante a vida, mas uma associação muito forte com o C.S. Lewis. E essa é a parte da escrita que eu gostaria também de ver, né? A divergência que eles tinham, né? C.S. Lewis sempre adepto da analogia da fé dentro dos seus escritos, trazendo a imagem mais direta daquilo que a Bíblia diz, e por outro lado a visão do Tolkien de criar mundos, contar belas e boas histórias sem necessidade de fazer uma analogia, porque para ele o seu cristianismo estaria emplacado na sua obra sem ele precisar fazer uma relação direta. Isso, nos valores ali expostos, na cosmovisão exposta ali, sem ter uma questão como, por exemplo, já é no extremo, né? Nárnia não é assim, mas no extremo como é o Peregrino de John Bunyan, né? Então, você sente falta desses dois quesitos, que eu creio. E eu fui pro filme querendo saber mais disso do que qualquer coisa. Eu queria ver um pouquinho da infância dele, queria ver um pouquinho de como foi que ele se relacionou, como foi que ele conheceu a esposa e tal, mas eu queria ver escrita e eu queria ver essa amizade dele com o Lewis. Tanto que desde que começou a sociedade eu fiquei, cadê? Quando é que Lewis chega? Quando é que Lewis chega? E nada. A relação que a gente pode fazer aqui com a nossa realidade, com a nossa proposta de trazer uma visão cristã, não é necessariamente aqui do livro, mas da obra do Tolkien. A ideia é que, se você quer que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, você vai comentar aqui embaixo, dizer, queremos ouvir mais sobre o Tolkien e sobre a obra dele, sobre o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Mas se há algo que a gente pode valorizar na obra dele e na construção dele, que está ligado à sua realidade, é isso que o filme tenta mostrar, é que há uma cosmovisão cristã. A obra dele sempre trabalha com criação, queda e redenção. Ela não se perde nessa busca por uma liberdade autônoma. Ela não busca um sentimento ou uma sexualidade barata ou o abuso de uma sexualidade barata. E é interessante realmente porque isso é algo importantíssimo que descreve muito do que o Tolkien é, do que suas obras são, mas não foi visto no filme. E eu acho que isso também é uma das maiores frustrações, assim, nesse filme. Parece muito rápido, né, a interação que ele tem com o padre. A gente olha pra religião. O padre que representava o Gandalf, né, ali tem alguns elementos do Gandalf. E é um padre que aparece muito distante. Ele é o cara que é um grande mentor, um homem responsável pela educação, responsável pelas relações familiares, e mesmo assim aparece no filme somente bem superficialmente, como todas as coisas no filme são bem superficiais. A fé que ele possui ali parece ser muito rasa, não mostra nada. A diferença entre qualquer outro filme que mostre alguém que no início da vida cresceu num lar católico e depois sumiu da visão cristã é a mesma pra mim. Se eu não soubesse que ele foi cristão até o final da vida, ou que ele se converteu e depois caminhou com a fé cristã, eu não saberia que tinha nada por aquele filme, porque o filme não retrata bem isso. Lembrando que a gente está falando da fé cristã, né? Isso. Nós não podemos enquadrá-lo, por exemplo, como um reformado, como um evangélico, mas ele tem a sua obra revela o seu caráter e a sua cosmovisão cristã, principalmente porque ela é toda baseada nessa ideia de criação, queda e redenção. Mesmo que algumas obras do Tolkien revelem o período de queda de forma muito veemente, trabalhe com o pecado em todas as suas vertentes, quando você lê a sua obra geral, quando você vê onde todas essas menores obras foram encaixadas, você vê que ele faz parte de um discurso onde Deus, ou o Criador, no caso dele, que é o Ilúvatar, ele é quem vai redimir através dos seus anjos, né, ou dos seus valares. E então, sobre a questão do se vale a pena ou não. Eu acho o seguinte, se você é fã, vale a pena, apesar de que você vai sentir falta de algumas coisas e ao mesmo tempo vai reconhecer muitas coisas que outros mais leigos na obra não reconheceriam. Eu que sou fã no sentido ainda que não tão
profundo quanto a algumas pessoas, mas sou fã, gostei, apesar de que esperaria mais. Tem algumas coisas que a gente precisa de levar em consideração. A primeira é que não foi uma biografia exaustiva, não se preocupou em ser histórico e também não chegou a ser um romance em cima da biografia dele, tá? Fica ali no meio termo. O filme não trata de forma muito profunda as questões mais sérias ou os problemas que ele passa ali com a sua turma de forma mais séria. E, sinceramente, para uma obra que fala de um cara que tem milhões de fãs, faltou fanservice, faltou agradar a turma aí com muitas relações, com mais easter eggs, com mais do Tolkien escritor, com mais dos personagens. A gente viu muito pouco deles aí nessa construção. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e deixem aí seus comentários pra gente ter esse feedback. Então é isso aí, valeu! É isso aí.